Se você pegar uma pessoa que nunca assistiu um jogo de basquete na vida e colocar pra assistir agora um jogo da NBA, com certeza uma das coisas que mais vai chamar a atenção dela vai ser, primeiro, a quantidade absurda de comerciais, né? Não tem como, é algo que realmente chama a atenção. Ele tem toda a razão. Mas a outra coisa que vai despertar a atenção dessa pessoa vai ser a altura dos caras. Não tem como, mano. Se você nunca viu um jogo da NBA na vida e pra ver um jogo do Wembanyama, por exemplo, e ver aquele gigante francês correr na quadra, mano, você vai ficar impressionado, se não assustado, né? Porque pra mentes mais fracas, ver um cara daquele tamanho jogar, mano, pode sim ser motivo de pesadelos à noite. E aí, meu amigo, pra esse vídeo, eu preparei uma lista com os 10 jogadores mais altos da história da NBA. E esses caras são tão altos que o próprio Wembanyama parece pequeno perto deles, só pra vocês terem noção. Mas antes de começar esse top 10 maravilhoso, eu tenho um recadinho bem rápido pra você. Quer assistir a todos os jogos dessa temporada da NBA ao vivo e com a melhor qualidade possível? Então você tem que assinar o League Pass, meu camarada, tem que assinar. Só no League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo, e são todos os jogos mesmo, você assiste o jogo que você quiser. Que demais! E assinando o League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você garante 7 dias totalmente gratuitos pra testar, não paga nada por 7 dias. E depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou o plano anual, você tem desconto nos dois, mano. Nos dois! É muito... Cala a boca e pega o dinheiro. Então não perde mais tempo, meu camarada. Use o link que eu vou deixar no comentário fixado, se cadastre e garanta já o seu NBA League Pass. Agora, bora pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Importante, deixa o like! Em 10º lugar, Boban Marjanovic, com 2,24 m. Esse aqui é um exemplo de jogador que talvez até você que não costuma assistir basquete, que não costuma assistir NBA principalmente, pode ser que você já tenha visto esse cara, porque o Boban, ele apareceu recentemente em alguns filmes bem conhecidos, né? Ele tava ali no Arremessando Alto, um dos melhores filmes do Adam Sandler, né? Bom filme. E ele também tava no John Wick Parabellum, se não me engano, que é também um dos melhores filmes aí da franquia do nosso querido John Wick. Mas antes dele brilhar nas telinhas do cinema, o Boban, ele, né, jogou e joga basquete. Ele ainda está em atividade, não joga mais na NBA, né, tá jogando na Europa, mas ele segue jogando. E na NBA, ele atuou por 9 temporadas, cara. Teve uma carreira relativamente longa na NBA. Teve passagens por San Antonio, em Dallas, jogou no Clippers, jogou no... Onde mais ele jogou? Enfim, ele deu uma rodada legal na NBA, né? Rodou por vários times. Jogou no Houston Rockets, né? Quase que eu me esqueci. Jogou no Houston também. Só que nunca foi um cara de grande minutagem, né? O Boban sempre foi um jogador de contexto, né? Você precisa de alguém para pegar rebote, ou você tem ali um pivô adversário que é muito alto, que é muito dominante ali no garrafão, aí beleza, colocava o Boban pra tentar atrapalhar o cara. Mas o Boban não era um jogador de muito destaque porque faltava refino técnico, né? Faltava também mobilidade, agilidade, coisas que pro basquete atual é algo crucial, né? É crucial. Pro basquete europeu, o Boban ainda funciona, porque as regras ali do basquete europeu, do basquete FIBA, são mais amigáveis ao estilo de jogo dele. Mas na NBA, ele nunca teve muito sucesso, mas, cara, jogou por 9 temporadas, então tem que respeitar o nosso querido Boban. Em 9º lugar, temos o Singular com 2,26 m. Esse mano acabou fazendo história na NBA, né, cara? Ele se tornou o primeiro jogador com ascendência indiana a jogar na liga, a jogar na NBA. Então ele teve aí uma
uma importância muito grande nesse sentido. E o que levou ele para a NBA, o que fez ele chegar na nata do basquete, foi, obviamente, e exclusivamente o seu tamanho, né? A sua altura. Com 2,26, ele acabou tendo um certo destaque ali no basquete universitário. Ele jogou por New Mexico State. E aí, em 2014, ele se declarou para o draft da NBA. Só que acabou que ele não foi escolhido no draft. Pá! Acesso negado. Mas, apesar de ter sido rejeitado inicialmente, no fim ele acabou conseguindo chegar na NBA. O Sacramento Kings deu uma oportunidade para ele jogar ali na Summer League. Depois ele acabou assinando ali um contrato de 10 dias com a franquia. Chegou a jogar 3 jogos pelo Kings, com uma minutagem extremamente baixa. Mas aí parou por aí também. Depois desse contrato de 10 dias, ele foi dispensado. E aí, depois ele rodou por outros times ao redor do mundo até se aposentar. Em 8º lugar, temos o Pavel Podkolzin, com 2,26 metros. Esse aqui é um caso parecido com o Singular. O nosso mano Pavel também jogou muito pouco na NBA. Ele foi draftado pelo Jazz lá em 2004. E na mesma noite foi trocado para a equipe do Dallas Mavericks. E em Dallas ele jogou 6 jogos, totalizando 28 minutos. Marcou ali alguns pontinhos. E foi isso. Foi isso. A carreira dele na NBA se resumiu a isso. Depois ele foi embora e nunca mais voltou para a liga. Em 7º lugar, Chuck Nevitt, também com 2,26 metros. Esse aqui já teve uma carreira um pouco mais longa na NBA. O Chuck Nevitt, ele jogou 9 temporadas na liga. Beleza que foram só 155 jogos nessas 9 temporadas, o que é bem pouco. E jogando em média um pouco mais de 5 minutos. Só que ainda assim, foram 9 temporadas na NBA e ele foi campeão, tá? Inclusive, ele é o único nome dessa lista inteira que tem um anel de campeão. Então tem que botar um pouco de respeito no nome do nosso querido Chuck Nevitt. Ele foi campeão ali em 85 pelo Lakers. Não jogou nenhum minuto no playoff? Não jogou nenhum minuto no playoff, é verdade. Mas o anel tá ali. O anel tá ali, então o nosso camarada Chuck Nevitt tem que ser exaltado. Tem que ser exaltado. Em 6º lugar, Shawn Bradley, com 2,29 metros. Finalmente, vamos falar de um gigante que era bom de bola, né? O Shawn Bradley, ele era muito bom jogador, muito bom mesmo. Tanto que ele foi a 2ª escolha no draft dele. Depois ali de boas temporadas no basquete universitário, onde inclusive ele tem um recorde de mais tocos em um só jogo. Ele chegou a dar 14 tocos em um jogo na NCAA, uma coisa absurda. Ele chegou gabaritado ali no draft, né? Chegou com um hype muito grande. Foi a 2ª escolha do draft de 93, escolhido pelo Philadelphia. Só que foi em Dallas onde ele realmente teve um verdadeiro sucesso na NBA. Ele jogou em Dallas de 97 até 2005, que foi quando ele se aposentou. E durante a sua carreira, ele teve média de 8,1 pontos, 6,3 rebotes e 2,5 bloqueios, cara. Então, o Shawn Bradley, ele teve sim sucesso na liga. Acabou que durante a sua carreira, ele ficou marcado também por ser posterizado algumas vezes. Inclusive, tem um pôster famoso do T-Mac em cima dele. E isso acontecia, cara, porque pelo tamanho dele e tal, e por ele ser um jogador de certo destaque, muitos caras queriam meio que dar uma carimbada nele, né? Ele se tornou um alvo, né, de jogadores atléticos na época. Então ele tem alguns posters tomados, mas não se engane, ele era um bom jogador sim. Tanto que no filme ali do Space Jam, ele tá no filme. Ele foi um dos caras que os ETs roubaram talento, né? Esse ETzão aí azul, ele é o Shawn Bradley, entendeu? Então ele não era ruim não. Ele não era ruim não, era bom jogador, muito bom jogador inclusive. Em 5º lugar, Yao Ming, com 2,29 metros.
Agora, como diria o lendário Casimiro Miguel, vamos falar sobre a elite, né? O Yao Ming, ele é disparado o melhor jogador dessa lista. Né? Acho que não tem nem comparação com os outros nomes. Ele realmente, ele era muito bom, muito bom. Um dos melhores pivôs da sua geração. Inclusive o Shaquille O'Neal já, cara, rasgou elogios várias vezes ao Yao Ming pela qualidade técnica dele, porque diferente da maioria dos nomes dessa lista, o Yao Ming, ele não era só a altura. Claro que a altura era uma das suas grandes virtudes, mas ele também tinha um refino técnico muito interessante. Ele era um ótimo jogador, tanto que jogou 8 temporadas na NBA, todas pelo Houston, foi 8 vezes pro All-Star, teve 5 aparições nos times ideais da temporada, e em 2016, se não me engano, ele foi introduzido ao Hall da Fama do basquete. Então é um cara, mano, muito grande. Não foi campeão, mas ele marcou o seu nome sim na história da NBA. Infelizmente, as lesões acabaram abreviando muito a carreira dele. Ele se aposentou com 30 anos. Se aposentou muito cedo. Mas mesmo assim, ele marcou época na liga. Ele foi um cara também muito importante para a entrada da NBA na Ásia. Né? Ele teve uma importância em termos mercadológicos muito grande para a liga. Ele é disparado o maior jogador de basquete asiático da história. Acho que não cabe nem discussão em relação a isso. E é um cara, mano, importantíssimo. Se hoje a NBA é tão grande ali na China, mano, o Yao Ming, ele foi fundamental para isso. Então, além do impacto dele em quadra, ele também teve um impacto gigante fora das quadras, né? Um pivô realmente muito bom e enorme para a NBA. Em quarto lugar, temos o Slavko Vranes, com 2,29 m. O Slavko Vranes, com perdão aí da pronúncia, se estiver errado, peço desculpas. Ele foi um jogador de basquete montenegrino, né, que jogou basquete por muito tempo. Né? Normalmente, jogadores tão altos assim têm uma dificuldade grande de se manterem ativos por muito tempo, por conta do desgaste ali no joelho e tal, né? Normalmente esses caras têm carreiras mais curtas. Só que no caso dele, não. Ele jogou por mais de 20 anos. Claro, desses 20, pouquíssimo tempo foi na NBA. Jogou pouquíssimo tempo mesmo. Ele foi draftado em 2003, ali pelo Knicks. E ainda em 2003 ele foi dispensado pelo time, porque o Knicks... Claramente o Knicks draftou o nosso querido Slavko, achando que ele seria um novo Yao Ming. Porque o Yao Ming tava lá, jogando muito. E aí o Knicks deve ter olhado pra esse gigante e falou... Pô, vou pegar o cara, pô. Tem a mesma altura do Yao Ming. Vai dar muito certo. Não deu, ele era muito pior do que o Yao Ming. Eu acho que não cabe nem comparação. E aí, ainda em 2003, ele foi dispensado pelo Knicks. O Blazers deu uma chance pra ele. Deu ali um contrato de 10 dias pra ele. Ele jogou um jogo pelo Blazers. Ficou em quadro uns 3 minutinhos ali. E basicamente a sua passagem pela NBA se resumiu a isso. E aí depois ele foi embora, foi pra Europa. E aí terminou a sua carreira jogando na Europa. Mas é um cara que marcou aí seu nome como um dos maiores a pisar numa quadra da NBA. Ó, abrindo aqui o top 3, temos um nome recente, né? Vamos aqui de Tacko Fall com 2,29 m. O Tacko Fall é um cara que o fã mais recente da NBA talvez se lembre, né? O Tacko Fall, ele nasceu lá no Senegal e aí com 16 anos ele foi para os Estados Unidos. E jogando ali no high school, ele acabou ganhando uma certa fama, né? Por conta dos vídeos que saíram dele jogando. Né? Ali em 2016, pô, YouTube já tava estouradaço, Instagram também e tal. TikTok, se não me engano, ainda não tinha. Mas ele, mano, o Tacko Fall ali no mundo do basquete, ele virou uma sensação, mano. Virou sensação, todo mundo assistia os vídeos dele muito empolgados, né? Porque é um cara de 2,29, assim, chamava atenção. Chamava atenção. E aí ele foi tendo sucesso ali no high school, foi pra universidade, jogou por Central Flórida, jogou 4 anos em Central Flórida. E, cara, ele foi bem na NCAA, viu?
Ele chegou a ser eleito uma vez o melhor defensor do basquete universitário, uma máquina de tocos. E aí, depois dos seus 4 anos no universitário, ele se declarou para o draft de 2019. Existia uma expectativa dele talvez ser escolhido, só que acabou que não foi escolhido, não foi draftado. Pá! Acesso negado. Porém, o Celtics resolveu dar uma chance para ele. O Celtics assinou um contrato para ele jogar a Summer League, jogou, foi bem, e aí depois o Celtics transformou o contrato dele num contrato two-way. Ele jogou 2 temporadas no Celtics. Na primeira, ele disputou 7 jogos, na segunda disputou 18, e sempre que ele pisava em quadra era um show à parte, né? A torcida sempre ficava maluca com o Taco Fall, porque era uma atração, né? Um cara do tamanho dele jogando, era uma atração. Só que aí, depois, né, da segunda temporada dele, o Celtics não quis mais, ele foi jogar no Cavaliers, jogou 11 jogos na temporada 21-22, e aí depois disso ele saiu da NBA e hoje ele tá jogando no New Zealand Breakers. E a perspectiva é que ele não volte mais pra liga. É um cara de 29 anos, então dificilmente algum time vai dar chance pra ele. Mas, pra quem viu, pra quem viveu a época Taco Fall na NBA, se lembra com carinho, porque realmente era muito legal ver ele jogando. Era muito divertido ver ele jogar. Então, Taco Fall entra aí na lista como um dos 3 maiores a pisar na NBA. Em termos de tamanho, obviamente, né? Porque com a bola na mão, era um grande dumbagre. Em segundo lugar, vamos de Manute Bol, com 2,31 m. Eu falei que o Yao Ming era disparado o melhor jogador dessa lista, mas o Manute Bol também era bom jogador, viu? Era bom jogador, não era tão bom quanto o Yao Ming, mas ele era bom, era bom. O Manute Bol, quando ele chegou na NBA, ele foi um grande marco midiático, assim, né? Porque na época a liga nunca tinha visto um jogador daquele tamanho. Na época ele foi o maior jogador a jogar na NBA. Era um cara que a galera ia toda pra ver ele jogar e tal. Ia lá pra tirar foto com ele, porque, mano, ele era, assim, ele chamava atenção, não tem como. Um cara de 2,31 m. Absurdamente magro, né? Parecendo uma vareta ambulante. Mano, chamava atenção pra caralho. Tanto que na época ele foi capa de várias revistas. Toda hora tinha alguém fazendo matéria sobre ele. Ele também, ele serviu de referência em vários raps na época, né? Vários rappers usavam o nome do Manute Bol nas suas letras, porque ele era uma analogia ambulante, né? Qualquer coisa que você queria enaltecer o tamanho, você falava do Manute Bol. Pensou besteira, né, o seu safado? Ai, que delícia! No quadra, ele era bom jogador, viu? Claro, tinha suas deficiências no lado ofensivo, até por conta da sua falta de refino técnico e também da sua falta de força. Como eu disse, o cara era uma vareta gigante. Só que defensivamente ele era muito bom, tanto que até hoje ele é considerado um dos melhores shot blockers da história da NBA. Inclusive, ele é o único jogador na história da liga a ter terminado a sua carreira com mais tocos do que pontos. É uma coisa impressionante. Em 10 temporadas na liga, ele teve média de 3,3 tocos. Um número absurdo. Absurdo. Infelizmente, o Manute Bol nos deixou em 2010. Ele acabou sendo vítima de uma doença no fígado, uma doença rara no fígado, então ele não está mais entre nós, mas ele deixou, cara, um grande legado, né? Um legado tanto em quadra, como também fora das quadras, né? O Manute Bol, além de ser um jogador que marcou época, né, na liga, ele também era um ser humano muito especial, um cara super engajado em diversas causas sociais, então ele foi embora, mas o legado dele ficou. Inclusive, o filho dele joga na NBA. O Bol Bol joga no Phoenix Suns. Tá na liga há 6 temporadas. Ainda não se firmou totalmente na NBA. Mas é um jogador que tem qualidade. Inclusive, em termos de refino técnico, eu acho ele até melhor do que o Manute Bol.
Acho ele melhor. Sou muito fã do Bol Bol. Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe como eu estou nas trincheiras há anos pelo Bol Bol. Então, gosto muito dele. E, enfim, ele aí é o legado do pai dele na liga. Pai dele e um dos maiores mesmo a pisar numa quadra de basquete. Não só pelo tamanho, mas também pelo ser humano gigante que era Manute Bol. E em primeiro lugar, temos o George Merson, com 2,31 m. Acho que é importante começar falando que esse cidadão, que esse gigante, ele nasceu na Transilvânia, né? Então, a gente vai falar sobre um cara que é conterrâneo do Drácula, porra. Simplesmente isso. E uma outra curiosidade sobre o conterrâneo aí do Drácula é que, normalmente, esses caras gigantes, esses caras enormes, eles herdam a sua altura dos seus pais, né? Por exemplo, os pais do Yao Ming, os dois eram enormes, né? Os dois jogavam basquete, tanto que tem aí uma teoria da conspiração de que o governo chinês meio que obrigou os pais do Yao Ming a se casar, porque a China queria que, né, que os dois ali fizessem um filho que fosse um fenômeno esportivo, né? E aí parece que o nascimento do Yao Ming foi todo um plano do governo. Mas essa é uma teoria que eu acho que vale um vídeo à parte, né? Vale um vídeo especial só sobre essa teoria do Yao Ming. Inclusive, se você quiser, comenta aí. Mas enfim, normalmente os pais desses jogadores grandes, eles também são grandes, são altos. No caso do Merson, não. Os pais dele, mano, eram pessoas com altura normal, assim. A mãe tinha 1,60, se não me engano, e o pai um pouco mais de 1,70. Então, alturas normais. E aí você me pergunta, pô... Então, como que o pequeno George, né, cresceu tanto assim? O que aconteceu? Bom, o que rolou é que o Merson, ele acabou tendo uma condição, né, um problema meio raro na sua glândula pituitária. Hipófise ou glândula pituitária é uma glândula situada na célula túrcica na base do cérebro. Essa glândula é a responsável pelo funcionamento de outras glândulas do corpo. Ela também regula várias funções do organismo, como o crescimento, secreção do leite através das mamas, reprodução e controle do metabolismo. E aí, por conta dessa condição que ele teve nessa glândula, ele acabou crescendo de forma desenfreada, até chegar aos seus incríveis 2,31, que o colocam ao lado do Manute Bol como o maior jogador mais alto da história da NBA. Inclusive, os dois chegaram a jogar juntos, né? Durante um pequeno período de tempo, os dois foram companheiros de time, né? Então fica aí essa curiosidade também. Bom, sobre a sua trajetória na liga, ele foi draftado em 93 pela equipe do Washington Bullets, hoje Washington Wizards. No primeiro ano ele não teve espaço, não jogou. Só que no segundo ano, na temporada 94-95, ele teve mais espaço, conseguiu garantir bons minutos. E na temporada seguinte, ele chegou a ser eleito o Most Improved Player, né? O jogador que mais evoluiu na temporada. Então, ele teve ali um ano de destaque. Na temporada seguinte, ele também foi bem, só que aí ele começou a sofrer com lesões. Primeiro, ele teve uma lesão nas costas, que tirou ele de toda a temporada 97-98 e também de basicamente toda a temporada de 99 também. Depois ele conseguiu se recuperar e tal, até chegou a fazer um filme, né? Ele fez um filme chamado Meu Gigante Favorito. E aí, em 2000, ele voltou às quadras, jogou pelo New Jersey Nets, só que as lesões começaram a incomodar muito ele. Ele sofria muita lesão no joelho, no pé, nas costas. E aí, depois de só 30 jogos pelo Nets, ele decidiu sair da NBA. Ele até jogou um pouquinho ali na França depois, mas rapidamente ele encerrou a carreira. E aí, nunca mais vimos o George Merson jogar. Mas, mesmo com a carreira abreviada, ele está aí com o seu nome cravado como o jogador mais alto da história da NBA.
E bom, meu camarada, se você gostou aqui do vídeo, se você gostou dessa lista, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. Se inscreva no canal para mais conteúdo. Aperta o botãozinho de se inscrever, ativa a notificaçãozinha também, que é importante. E é isso, minha gente. Tamo junto, um grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.